Pessoal, é muito bom a gente andar com Deus. E como é que nós andamos com Deus? Quando nós confiamos naquilo que Ele fala. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia veio no mundo, na forma humana, e realizou todo tipo de milagre, curas, para mostrar para nós qual é a vontade de Deus. E depois de ensinar a vontade de Deus, Ele se entregou para morrer pelos nossos pecados. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu poder para continuarmos realizando aquilo que Ele mesmo realizou em favor das pessoas que sofrem, até que o nosso tempo termine aqui. E então nós vamos estar para sempre junto dEle. Ele disse que foi nos preparar lugar. Isso está escrito em João 14, 2. Ele falou que foi preparar lugar para nós, para que onde Ele estiver, também nós estejamos com Ele. E Ele falou da seguinte maneira: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, promessa dele, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, enquanto esse dia não chega, nós devemos estar nos preparando, devemos nos preparar. De que maneira? Crendo na sua palavra, confiando naquilo que Ele falou. No livro de Atos dos Apóstolos, conta que um dia, quando Paulo e Silas saíam para orar, veio ao encontro deles uma jovem escrava que tinha um espírito adivinhador. E ela dava muito lucro para os seus donos fazendo adivinhações. E ela começou a seguir Paulo e Silas pelo caminho, e ele ia gritando atrás deles, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Mas aí o Paulo ficou incomodado com aquela coisa toda, e voltando-se para ela, ele disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora aquele demônio saiu. E os donos da jovem viram que a esperança de lucro deles tinha ido para o beleléu. Então eles juntaram com a multidão, se revoltaram contra os apóstolos, e os apóstolos acabaram presos. E conta a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e outros presos estavam escutando. De repente veio um terremoto, as portas da cadeia se abriram, e as prisões de todos eles se soltaram. E aí o carcereiro ficou desesperado. Ele pegou a espada para se matar. Aí o Paulo impediu que ele fizesse isso. E o carcereiro tirou Paulo e Silas para fora e perguntou para eles: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, essa palavra, como toda a palavra de Deus, é fiel e verdadeira. Você pode crer em tudo o que está escrito na Bíblia, principalmente nisto, que nós vamos viver para sempre. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você, seu pai, sua mãe, seu filho, todos quantos você conseguir levar a palavra e crer. As pessoas escutam e não se dão conta do que isso significa, porque não enxergam a Bíblia como a palavra de Deus. Você precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você considerar que é um livro qualquer como os outros, você não vai crer. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, viva e verdadeira. O problema das pessoas é que não veem a Bíblia como a palavra de Deus e não foram ensinadas a se alimentar dela. O Senhor Jesus Cristo disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue
isso é, aquele que se alimentar de mim, das minhas palavras, e as praticar, tem a vida eterna. Prestou atenção? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Ou seja, é alimento para a saúde do corpo. O que é a carne de Jesus? É a palavra de Deus. Ela é alimento para a saúde do corpo. Minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quer dizer, é alimento para a alma. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, que significa isso? Ouvir as minhas palavras e crer nelas, permanece em mim e eu nele. Entenda que isso não significa comer da carne de Jesus e beber do sangue dele. Não significa você participar da Santa Ceia na igreja, não. A celebração da Santa Ceia é um ato simbólico. Mas comer da carne e beber do sangue de Jesus significa você se alimentar da palavra dele e praticar. Isso é comer da carne e beber do sangue. Não é só você ir na igreja no dia da Santa Ceia e participar do pão e do suco de uva. Isso é um ato simbólico. É bom você ir na igreja participar da Santa Ceia, mas comer da carne e beber do sangue significa você se alimentar da palavra de Deus e praticar. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, ouvir a pregação, você não ora, não busca Deus no dia a dia, então você não tem comunhão com Deus. Jesus continuou dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então não pense você que quando o nosso corpo morre tudo acaba, não. Nós somos seres eternos. Nós fomos criados para a alegria do nosso Deus. Mas desde que entrou no mundo, Satanás tem feito de tudo para nos arrastar para a perdição. Ele quer a todo custo nos levar para o tormento eterno, que está reservado para ele no dia do grande juízo. E ele fez com que toda a humanidade pecasse, e dessa forma ficasse destituída da glória de Deus. Todos nós ficamos separados de Deus com o pecado. Mas Jesus veio para quê? Para nos resgatar, nos levar de volta ao Pai. Quando ele foi pregado na cruz, ele aniquilou a obra de Satanás. Ele tomou para si mesmo as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi sacrificado em nosso lugar para que nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Ele veio, pregou o evangelho da salvação e ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação. Porque o diabo está condenado. E a pessoa que não crer nas palavras de Deus também vai sofrer a mesma condenação. Vai ser lançada no tormento eterno, no lago que arde com fogo e enxofre, conforme Jesus disse. Então Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E qual é a condenação? Ele falou: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu querido, minha querida, esse corpo que nós temos é pó e vai voltar ao pó, mas nós somos eternos. Não pense você que morreu, acabou, não. Nunca nós vamos morrer, porque nós somos eternos, todos nós. Deus prometeu criar um novo céu e uma nova terra, porque essa terra e tudo quanto há nela vai ser destruído pelo fogo. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus como único Senhor, deixa eu repetir, único Senhor, quem não aceitar Jesus como único Senhor, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que está preparado para Satanás e os seus demônios.
Então preste atenção nisso. Jesus é o único Senhor. Não tem outro. Não tem nenhuma senhora no céu. Se você não se livrar dessa crendice, o seu destino é o beleléu. Perdoa a rima aí, mas a verdade é essa. Não tem senhora no céu. Se você não livrar da crendice, o seu destino é o beleléu. Jesus deixou claro, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Ele é o único. E ele é a verdade e ele é a vida. A palavra de Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. Se você se alimentar dela, comer da carne de Jesus, crer nela, beber do sangue de Jesus, você tem a vida eterna. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós haveremos de ser preservados no dia do juízo. E nós haveremos de habitar o novo céu e a nova terra. O apóstolo João, ele teve essa visão. E ele relatou da seguinte maneira, ele disse: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. E o mar já não mais existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus falou que quando ele voltar, todos os povos serão reunidos ao redor dele. Então ele vai separar aqueles que fizeram a vontade do Pai daqueles que não fizeram. Está escrito assim em Mateus 25, versículo 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu querido, isso é verdade. Chegará o dia que isso vai acontecer. E não importa se esse dia, se quando esse dia chegar, esse corpo já estiver morrido, já estiver sido sepultado, porque nós vamos ressuscitar. Quando Jesus vier, todos vão sair da sepultura. E os que estiverem vivos também, todos serão reunidos ao redor de Jesus. E vai acontecer o quê? Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa o bode das ovelhas. Vai botar as ovelhas para a direita, o bode para a esquerda. E vai dizer para os que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E para os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
A nossa nova morada ao lado de Jesus vai ser muito linda. Mas eu não quero olhar para lá. E acredito que você também não quer olhar lá de cima e ver um familiar seu sendo atormentado dia e noite, por toda a eternidade. Pense nisso. Se você ficar à direita e um familiar seu estiver à esquerda de Jesus, você vai herdar o paraíso, a nova cidade, a nova terra, e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Imagina o que é olhar lá de cima e você ver um familiar seu atormentado dia e noite por toda a eternidade. Do lugar onde nós vamos estar, nós vamos ver aquela pessoa lá. Onde nós estamos não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem doença, não tem morte, nada disso mais. Será um lugar de paz, de felicidade eterna. E eu quero encontrar lá todas as pessoas que eu amo. E eu acredito que você também gostaria que as pessoas que você ama, seus pais, seus filhos, parentes, amigos, estejam lá também junto com você. Mas eles só estarão se forem colocados à direita de Jesus naquele dia. E isso vai acontecer quando? Vai acontecer se eles estiverem comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Ou seja, ouvindo a palavra e praticando. Imagine quão bom seria se aqui ninguém morresse e todo mundo tivesse para sempre do nosso lado. Neste mundo isso não é possível, mas na eternidade é. E Jesus diz que só entrará na nova morada aqueles que crerem nele. Então, se o seu filhinho, se a sua filhinha não crê, não se interessa, é papel seu, é dever seu lutar para que ela seja salva. Quase todo mundo diz que crê em Jesus, mas não basta dizer não. Tem que obedecer a palavra. Está escrito, ficarão de fora os cães. Aqui não está falando do cachorro, não. Está falando daquelas pessoas que cometem atos nojentos, atos perversos, imundos, impuros, contrário à natureza. Você está me entendendo? Então diz aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os assassinos e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Jesus disse, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, preste atenção, aos tímidos, covardes, incrédulos, depravados, assassinos, devassos, e os que praticam imoralidades sexuais, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Já imaginou você entrar na vida eterna e não encontrar lá o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sobrinhos, tios, avós, enfim, as pessoas a quem você ama? E você olha lá para baixo e vê que eles estão em tormento, queimando no inferno. Já imaginou o que é isso? E nunca mais eles vão sair de lá. E eles também vão olhar para cima e ver você. Quem sabe até vão pedir socorro a você e você não vai poder fazer nada para aliviar o sofrimento deles. Vai ser eterno. Já pensou nisso? Hoje você diz que crê em Jesus. Mas você não prega o evangelho para os seus familiares. Você sabe que eles, se morrerem antes de aceitar Jesus, vão para o inferno. E você não faz nada. Agora você ainda pode fazer alguma coisa. Então pense nisso. Você que diz que crê na palavra de Deus, mas você sabe que um familiar seu está perdido. Compete a você levar a palavra de Deus para eles. Ah, mas eu não sei como é que eu faço. Mostra o vídeo. Convida para assistir o vídeo. Tem mais de 400 e tantos vídeos lá no meu site. Assiste. Leva eles para assistir. Com certeza eles vão estar ouvindo a palavra e Deus vai falar no coração deles. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
mais cortante do que espada de dois gumes, está na Escritura isso. Ela é capaz de resolver qualquer problema. E é capaz de mudar a vida de uma pessoa e levar ela para a salvação. Jesus contou sobre um certo homem que morreu. Só para você ter ideia do que eu estou falando aqui, é verdade. Jesus também contou isso. Ele contou sobre um certo homem que morreu e esse homem não estava salvo. Era um homem rico, mas ele não tinha salvação. Olhando para cima, ele viu lá no céu um mendigo e ele conheceu que aquele mendigo vivia sempre esmolando na porta dele. Ele estava em tormento lá no inferno, porque ele morreu sem a salvação, e olhou para cima e viu que aquele mendigo que vivia sentado na porta dele pedindo esmola, também tinha morrido e tinha ido para o céu. Ele viu o mendigo lá numa boa, e ele queria que o mendigo molhasse o dedo na água para refrescar a sua língua. Deixa eu ler aqui, está escrito assim, olha só, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 24. Diz assim, ora, Jesus contando, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quem sabe Jesus estava falando do Papa, né? Vive regaladamente, vestido de púrpura, linho finíssimo. Não vou falar nada, não sei, né? Mas pode ser. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois de algum tempo morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, depois que estava no inferno é que ele lembrou de pedir misericórdia. E ele disse, manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Já deu para perceber por quê, né? Até no inferno o cara era arrogante. Ele disse, manda o Lázaro molhar o dedo na água e vir refrescar a minha língua. Veja que Abraão disse para ele, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes o mendigo à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então veja que quando ele estava lá no inferno, aí ele pensou, não, eu tenho mais 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para cá, E pediu então a Abraão que mandasse o Lázaro lá na casa do pai dele falar com os 5 irmãos que ele tinha. Mas Abraão disse para ele, eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, eles têm a lei e têm as profecias. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles arrepender-se-iam. Abraão disse então, se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se eles não dão ouvidos às palavras da lei e às coisas que estão nas profecias, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, minha irmã, faça o possível e o impossível para levar a palavra de Deus para os seus filhos e para todas as pessoas que você ama. Porque depois que morrer não adianta mais. Depois que morrer não adianta choro,
não adianta acender vela, não adianta rezar a missa de 7º dia, não adianta fazer trabalho na encruzilhada, não adianta comprar indulgência, nada disso vai resolver. Quem não se salvar agora não vai ter outra chance. Está escrito que quem tem o Filho tem a vida. O que é ter o Filho? É ter as palavras de Deus. Porque o Filho, que é Jesus Cristo, ele é a palavra. Quem tem o Filho tem a vida. Se você tem as palavras de Deus no seu coração, você as pratica, você tem a vida eterna. Você vai para o lugar preparado por Deus para nós, o novo céu, a nova terra, que é o paraíso. Mas quem não tem o Filho de Deus, quer dizer, quem não tem a palavra, não tem a vida. O que significa ter o Filho de Deus? É ter Jesus dentro de você. Como é que você tem Jesus dentro de você? Quando você tem a palavra. É guardando os mandamentos que você vai ter Jesus em você. Veja o que o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando você ama a Deus, você guarda a palavra. E quando você guarda a palavra, Jesus e o Pai vai te amar e vai vir fazer morada em você. Isso foi o que Jesus falou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A pessoa só procura conhecer os mandamentos, só tem prazer na lei de Deus quando ela ama a Deus. Quem não ama não se interessa em ler a Bíblia. Quem não ama a Deus não tem prazer em ouvir a pregação. Jesus é a palavra de Deus. Por isso é que ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O apóstolo João disse: estas coisas vos escrevi. João escreveu isso e ele disse: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O que é crer no nome do Filho de Deus? É você crer na palavra de Deus. Queridos, nós que guardamos a palavra de Deus, nós amamos a Deus. Não precisamos falar da boca para fora: Deus, eu te amo, não. Ele sabe que você ama. E por isso, ele te reservou a coroa da vida. Essa coroa está reservada. Nós temos a vida eterna. E é o nosso dever pregar a palavra para as pessoas que nós amamos, para que elas também venham a crer em Jesus e se livrar da perdição eterna. É a única forma dessa pessoa ser salva. É crer no Evangelho. É crer em Jesus Cristo. Dessa forma será salvo tu e tua casa. Nós temos uma obra a fazer, que é salvar a nossa casa. E essa obra, ela inclui pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo. Nós temos que fazer sempre estas coisas pelos nossos semelhantes e por nós mesmos também. Surgiu um ataque maligno, surgiu um mal qualquer na sua vida, na vida de um familiar, você deve invocar a Deus. Isso é trazer à memória aquela palavra que um dia Deus falou com você, quando você estava lendo a Bíblia, ouvindo a pregação. Você invoca a Deus, invoca o poder de Deus e põe o bicho para correr. Mas se você não estiver firme na palavra, você não vai conseguir. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, uma certa pessoa me disse: eu não falo com a minha filha porque não adianta, ela não quer ouvir. Eu tento, mas eu não consigo. Veja bem, a coisa é sempre desse jeito. Foi assim comigo, foi assim com você também. Houve um tempo que você não queria saber de Deus, é ou não é? Mas alguém foi persistente em falar de Jesus com você. E chegou o dia que você ouviu. Se você não desistir,
se você lutar em oração pelo seu familiar, com sabedoria, pregar a palavra, vai chegar o dia que ele e ela também vai ouvir. Eu vou te falar uma verdade. O demônio resiste, o quanto ele pode. Mas a palavra de Deus, ela é um fogo consumidor. Quando a palavra é ensinada, pregada da forma que a pessoa entenda, não de forma que você agride a pessoa, não. É com sabedoria de Deus. Quando a palavra é ensinada, o bicho não suporta, porque a palavra de Deus, quando ela entra no coração de uma pessoa, ela queima de dentro para fora. É um fogo consumidor e queima de dentro para fora. Você já deve ter sentido alguma vez a palavra arder dentro de você. A palavra de Deus, ela queima dentro de mim. E eu sinto isso. E sei que isso acontece com todos que ouvem a palavra. Se você ainda não sentiu, é porque você ainda não ouviu Deus falar com você. Quando você ouve Deus falar com você, você sente a palavra queimando de dentro para fora. Então, você tem que abrir o coração, buscar a presença de Deus e você vai ser batizada com o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:11, aquele que crer não será confundido. Quando uma pessoa ouve a palavra e crê, na mesma hora o bicho pula para fora, porque ele não resiste ao poder de Deus. Mas se a pessoa não abrir o coração para receber de bom grado a palavra e não confiar naquilo que ela está ouvindo, então nada acontece. O Senhor Jesus Cristo disse que os sinais seguiriam aos que crescem. Que sinais são esses? Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, se você tem orado e a dor não vai embora, você manda e o mal não sai, alguma coisa está atrapalhando a sua fé. Não estou dizendo que você não tem fé, você tem, mas tem coisa atrapalhando. E aí, o que você tem que fazer? Orar, buscar a Deus de coração, dizer, Deus, me mostra o que é que está errado na minha vida. E Deus vai mostrar. Mas como é que Deus mostra? Ele mostra pela pregação da palavra. Depois que você orar, você tem que ficar atento nas coisas que você vai ouvir, porque Deus vai falar com você. Isso pode acontecer quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver ouvindo a pregação, pode ser no mesmo dia, pode levar dias, mas não retire a sua oração. Você orou, fique firme, porque em um certo momento Deus vai falar com você e você vai perceber, você vai entender quando Ele falar, você vai compreender, é isso aí, então faça aquilo que você entendeu. Em 1 de João, no capítulo 3, versículo 21, está escrito da seguinte maneira, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então preste atenção, se você está pedindo e não está recebendo, é porque alguma coisa você ainda está fazendo que não é agradável à vista de Deus. O seu coração ainda está te condenando. Porque está escrito, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos. Então, preste atenção, se o nosso coração não nos condena, se eu estou orando, estou pedindo, não estou conseguindo, eu tenho que me examinar e ver, será que eu estou fazendo aquilo que é agradável a Deus? Ou será que de vez em quando eu escorrego, cometo uma coisinha aqui, outra ali? Meus queridos, nós temos que ter as nossas vestes limpas. Deus é santo. Ele disse, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Andar com Deus é andar em santidade, é viver em santidade. As nossas vestes, a todo tempo ela tem que estar limpa, ou seja, não pode haver mancha, não pode ter sujeirinha escondida.
Não estou falando da roupa, não. Eu estou falando da vestidura espiritual, da sua vida, do seu coração, do seu ser interior. Não pode ter pecado escondido. Não pode ter uma mágoa no coração. Nós temos que ser sinceros com Deus. Se eu escorreguei e fiz o que não devia, eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Pai, me perdoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu fui mal. Eu sei lá. Você tem que conversar com Deus. Tem que pedir misericórdia. E Deus perdoa. Mas não espere para o inferno para pedir misericórdia, porque aí não tem mais jeito. É agora. Então, quando há arrependimento sincero, Deus perdoa. Mas preste atenção, com Deus você não pode brincar. Ou você se arrepende de fato daquilo que fez e toma a decisão de não fazer mais, ou então você vai continuar na mão do bicho. Jesus, quando ele curou um homem que estava paralítico há 38 anos, eu já falei muito sobre isso, Jesus falou com ele: olha que agora você já está curado. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Então, nós temos que prestar atenção, porque Jesus não joga a conversa fora. Se ele falou isso, é porque ele sabe o que está falando. Então, se você errou, você tem que se arrepender, confessar, e você vai ser perdoado. Mas não peques mais. Quando não tiver mais nada condenando você diante de Deus, então o que vai acontecer? Diz aqui em 1 de João 3, 21, 22, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. É isso que acontece quando você não tem nada te condenando. Quando o seu coração não te acusa de nada. Você tem a consciência limpa diante de Deus. Quando você tem a consciência limpa, o coração limpo, você tem confiança. Você vive de modo agradável a Ele. Se você não tiver essa confiança, você vai pedir e não vai receber. Porque o seu próprio coração vai estar te condenando, dizendo que você não é digno, que você não merece ser abençoado. Mas claro que tudo isso é conversa do diabo. Porque a Escritura Sagrada, ela diz em Atos 10, 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Em João 6,37 está escrito que Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Se você não for Jesus, não tem jeito. Mas se você for a Ele, Ele não vai deixar de te atender. É preciso que você vá até Ele, confesse seus pecados, seus erros, peça perdão, deixe de praticar aquilo que não é certo, porque o pecado é uma porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Na hora que ele quiser, ele entra. Se você estiver vivendo em pecado, pode ter certeza disso. Tem uma porta aberta para o diabo atuar na sua vida. Ele entra a hora que quer, faz o que quer. Então você tem que fechar essa porta. De que forma você fecha essa porta? Obedecendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Você tem que guardar os mandamentos e fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E se Ele nos condena, não temos confiança. Na hora da batalha, o que vale é a confiança. Porque nós estamos em constante batalha. Tem que saber disso. Põe isso no seu coração. Nós estamos em constante batalha. Em cima desse mundo, o tempo todo nós vamos estar lutando contra as forças do mal. E elas estão decididas a nos envergonhar moralmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, enfim. O inimigo, ele vem para arruinar a nossa vida. E ele tenta o tempo todo encontrar um meio para nos atingir. Se na hora que ele vier te atacar, você não estiver firme na fé, não estiver na presença de Deus, se na hora exata faltar a palavra, você não conseguir fazer a oração da fé, você não tiver aquela certeza no coração, você vai fracassar. Eu tenho que me estabelecer naquilo que Deus está falando comigo. Você tem que ficar firme naquilo que Deus fala com você.
Nós não podemos viver vazios da palavra de Deus. Nós temos que andar na presença dele 24 horas por dia. A nossa fé tem que estar afiada. Todo dia você precisa ouvir a palavra, se fortalecer na fé, porque você nunca sabe quando é que vai surgir a tentação, de que forma ela vai vir. Quando a gente está forte na fé, não precisa muita coisa, basta uma ordem e o bicho foge. Mas quando ele vê fraqueza em você, é igual um cachorro quando vê que você está com medo, ele parte para cima. Se o demônio vê fraqueza em você, ele fica brincando de gato e rato. E nessa cena, adivinha quem é que faz o papel de rato? É você. Meu irmão, minha irmã, é hora de dar a volta por cima. Chega desse negócio de viver passando dificuldade aqui na terra. Chega de viver sentindo dores, de viver enfermo, viver lutando para pagar dívida. Chega de viver pelejando com o filho, com a filha doente, problemático. Não deixe o diabo ficar envergonhando você, ficar envergonhando a sua família, porque você é de Deus. E está escrito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então toma posse da sua liberdade hoje. Só depende de quê? De você crer na palavra, você tomar uma decisão. De hoje em diante eu vou obedecer a palavra, eu vou ser fiel. Se for preciso você pedir perdão para alguém que você magoou, faz isso. Se você ofendeu alguém, pegou algo que não te pertencia, fez alguma coisa contra alguém, procure essa pessoa, se acerte. Não deixa essa porta aberta para o capeta atuar na sua vida. Se aconteceu o contrário, se foi alguém que fez alguma coisa contra você, Jesus também ensinou que nós temos de repreender essa pessoa. Porque se ela se arrepender, nós temos que perdoar. Então, se isso aconteceu com você, procure essa pessoa, repreende ela. Porque se ela se arrepender, você ganhou uma alma para Cristo. E o seu galardão, digo, a sua recompensa, vai ser enorme. Então, não guarde mágoa de ninguém. Tem pessoas que não vivem bem nem dentro da própria casa. Tem mágoa do marido, mágoa da mulher, do filho, de um parente, um vizinho, um irmão. Pera lá, você tem que ter um encontro com Deus, porque assim a sua vida vai mudar. Como é que eu me encontro com Deus? É na palavra. Vai ler a Bíblia, vai ouvir a pregação, abre o coração, vai orar. O Zaqueu ele era uma pessoa religiosa. Conta a Bíblia que ele era um cobrador de impostos, mas ele era religioso, só que ele era ladrão. Ele aproveitava da condição de cobrador de imposto para extorquir dinheiro das pessoas. E ele queria muito conhecer Jesus. Um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar por um determinado lugar. E ele pensou, hoje eu vou conhecer. Mas ele era nanico, ele era baixinho. E como havia muita gente ali, ele subiu numa figueira e ficou esperando. E quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí foi uma alegria só. Jesus não precisou falar mais nada com ele. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu querido, Jesus não precisou falar nada com ele. Foi só Jesus entrar na casa dele, ele já se arrependeu do erro. Quando Jesus entra na casa de uma pessoa, isso é no coração de uma pessoa, quando ele visita essa pessoa, você sente a palavra falar contigo. Ninguém precisa dizer para você o que você tem que fazer, você sabe. Você sabe onde é que está o seu erro e o que é que você precisa fazer. Quando Zaqueu encontrou Jesus, Jesus não teve que falar nada com ele. O Zaqueu sentiu que ele tinha que devolver de forma quadruplicada o dinheiro que ele havia roubado dos outros. Então ele disse para Jesus, se eu defraudei alguém, quer dizer, claro que defraudou. Era um ladrão, ele extorquia os outros. Mas ele disse, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí, sabe o que Jesus disse para ele? Porque Jesus viu o arrependimento sincero dele.
Sabe o que Jesus disse? Hoje veio salvação a esta casa. Antes não tinha vindo. Tomara que você tenha entendido essa mensagem. E que hoje venha salvação sobre a tua casa. Deus te abençoe.